Olá, olá, querido ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao 41º episódio de Exaustos. Era essa? Não, eu queria dizer que a abertura especial é que o Exaustos é o único episódio que você não precisa pular 3 minutos para pular as publicidades, porque afinal de contas a gente não tem. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Meu Deus, a que ponto chegamos? Queria mandar um abraço dos nossos patrocinadores que não existem. Porque a gente vai muito direto, a gente vai direto ao ponto. Ai. Eu sou a Ariane Freitas, Love Maltini. Eu sou o Vitor Trindade. Eu sou o Francisco Junqueira. E nós estamos nas redes sociais, como Exaustos Pod, no Twitter e no Facebook, onde vocês também encontram um grupo em que a galera transforma a gente em meme, faz a gente ficar reflexivo, troca ideias super legais, enfim, procure lá o Exaustos. Divide experiências, se ajudam. Isso tá acontecendo bastante. Sim. As pessoas estão se ajudando. Aprende o que as outras profissões fazem, porque a gente só fala besteira. Não, ninguém falou. Dessa vez a gente não falou besteira, a gente assumiu que não conhecia ninguém que era formado naquela profissão e que exercia de forma diferente. E aí fomos esclarecidos. Apenas Fomos demos, elucidados. demos nossa visão pessoal. Não mas mostramos que éramos burros, no caso. Mas, no Instagram nós estamos como Estamos Exaustos. E se você quiser mandar um e-mail para participar do Abraço Coletivo, teve na última segunda-feira, agora só na última segunda-feira do mês. Nós fazemos um programa em que lemos todas as mensagens de vocês e tentamos ajudar com os problemas que vocês têm por aí. Estamos todos exaustos@gmail.com. Pode mandar feedback também, se você mandou cartinha e a gente respondeu. A gente quer saber como você está se sentindo, se deu certo, se funcionou, se deu errado, se fudemos sua vida. É isso. Não seria bom a gente poder com a vida dos outros. Então a gente precisa dessa devolutiva. Nunca é intencional. E aí eu vou usar esse gancho para falar de uma coisa que acontece com alguma constante na vida de algumas pessoas, que é a pessoa vai tentar ajudar e acaba se ferrando. Geralmente é quem tem perfil de mediador. Exatamente. É aquela pessoa que ela gosta de resolver, né? Esse é um problema muito sério, que é a pessoa burra e proativa. Não necessariamente. O burro e proativo também rodeia esse nebuloso campo das pessoas que se fodem querendo mediar. Porque mediar é a pessoa que vai com as melhores das intenções, até ela tá motivada a querer resolver as coisas, mas as pessoas estão muito afim de achar um culpado e aí a merda espirra pra ela. É aquela coisa, né? Quando tem um ditado, né? Não atire no mensageiro. O mensageiro não é responsável pela mensagem. Não vai lá, não grita This is Sparta. Vamos ver se vocês entendem. Às vezes, sei lá, tentem lembrar de séries e filmes aí que vocês assistiram. Aquela cena do Harry Potter, que a Hermione tem que ficar passando um recado. Que eles estão tretados. É no Prisioneiro de Azkaban, acho. Ah, sim. Eles estão tretados, e aí o que acontece? Tá um do lado do outro, aí eles falam pra Hermione o que ele quer falar pro outro, a Hermione fica indo e voltando. Tipo isso. Sei lá, o cara... Vocês sempre falam de uma cena, acho que é de The Office, que o cara, ele quer demitir alguém e ele não quer transferir essa mensagem. Não é o primeiro episódio, não. É o piloto. Ele precisa demitir alguém, só que ele não quer se sentir culpado por ter demitido e não quer que as pessoas no escritório pensem mal dele. E aí ele começa a tentar fazer as pessoas se demitirem. Ele começa, ele começa... Ah, não, nesse caso é pior ainda. Mas nesse caso é pior ainda do que eu imaginei. Mas é tipo assim, o chefe, ele não quer dar feedback pra quem ele contratou, daí ele pede pra pessoa que tá abaixo dele ir lá e fazer o trabalho dele pra ele. Ou 2 amigos brigam, e aí o terceiro amigo, olhando aquela briga acontecer, vai lá e fala com um, né? Ou ficou ouvindo a reclamação dos dois e tentando mediar, fazer os dois se entenderem, passando o que um tá sentindo pro outro, e aí no fim os dois brigam com esse terceiro, porque voltam a se falar e brigam com os dois, brigam com esse terceiro. Digamos que a missão foi cumprida, né? Sacrifícios foram feitos. Ou pai e mãe, quando brigam, quando a gente é criança, eles ficam usando a criança de pretexto, né? Fala pro teu pai que eu não sou empregada. Meu pai e minha mãe é assim o dia inteiro. É assim o dia inteiro. O que vai lá e fala pro seu pai, mas é a distância mesma, sobe lá e fala pra ele. Sabe quando você vai dar uma notícia ruim, você vai no médico, ele conta que você tá com uma doença e geralmente você fica com problema com o médico, quando na verdade, a doença já tava lá, ele só foi quem leu o exame.
sabe? Então, assim, é mais sobre... E acho que é menos sobre as mensagens ou tudo mais, e mais sobre não ser o fucking mensageiro. Por que a gente se submete a passar algumas mensagens pra frente? Menina, uma vez, um colega nosso, ele virou pra mim, o que acontece? A gente jogava World of Warcraft, tinha uma frequência e precisava estar lá durante uma frequência. Aí esse menino tinha um problema com a namorada. E o que é que ele fez? Ele virou pra mim e falou, vem cá, você não pede pra ela, pra eu poder jogar? E eu, na minha eterna sapiência, assim, eu falei, peço. Eu não sei por que eu topei fazer isso. Fui lá falar com a menina. Lógico que a menina falou um monte pra mim, né? Eu ouvi um monte. Só que, assim, no meio do desaforo que eu tava ouvindo, eu falei, você merece, Francisco. Porque você veio até aqui pedir pra namorada deste imbecil, deste adulto, pra ele poder jogar. Então você merece estar ouvindo, eu pensando comigo, você merece estar ouvindo esse desaforo e você não vai responder pra essa menina no nível de grosseria que ela merecia. Porque você merece estar nessa situação merda que você Pela tá. burrice que você está Porque numa próxima você vira e fala, não vou pedir. Por quê? Porque você é adulto, vai, pede você. Ninguém tem que pedir autorização pra outra pessoa. Você já pensa que vai ser uma coisa problemática partindo essa daí. História é muito cabeluda. Essa história Não, eu escalou sei que a tanto. história é cabeluda, mas assim, você já dá pra saber que ela é problemática partindo do ponto que o cara tem que pedir autorização pra jogar. Uma vez que ele tava jogando, Tipo, não é uma relação tranquila. Uma vez que a gente tava jogando, ela arrancou o cabo do modem. Fiquei puto, acabou com o meu jogo. É que afetou todo mundo, é um time. Se uma pessoa cai, a gente tá em desvantagem. Ou seja, a gente tem uma trolha desse tamanho. Tá vendo, gente? Aí é que tá. Não se prestem pra isso. Aí quando eu falei sobre isso com os meninos, sobre a gente falar sobre essa coisa de não ser a pessoa que vai levar a mensagem, não ser o trouxa que vai virar o alvo, né? Porque é isso, a gente tá se colocando como um alvo, um grande alvo. Sim. Aí o Vitor falou assim, não seja um motoboy de treta. E eu falei assim, bom, aí nós temos uma divisão. Porque sim, o motoboy de treta se enquadra nessa categoria de mensageiro. Mas o motoboy de treta, ele é agente. Não agente de nós, mas no sentido de a pessoa que cria, que faz uma ação. Ele vai conscientemente carregar uma fofoca ou um comentário pra causar mesmo, pra cavar um Ele é tipo um mosquito da dengue, né? Criar o desconforto, Ele não é apartidário na treta, ele né? transmite... Às vezes, e o partido dele é ele mesmo. Ele é um caso, agente né? transmissor ele quer mais de que os treta. dois se fodam. Ele é um agente transmissor de treta. Vem o Aedes Tretagite, que vem te picou... É aquela pessoa que você tá de boa, né? Você terminou o relacionamento faz um tempo, não tem mais a pessoa nas redes sociais, aí a pessoa pega e coloca em um relacionamento sério. Vitor Ex no Tinder. Vitor Ex no Tinder. Ou então coloca em um relacionamento sério no Facebook. Mas não chega, não. O motoboy de treta não é tão direto assim, não. Ele chega assim, tá tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? Não, é porque eu vi o fulano... Ele mudou o status de relacionamento. Eu falei, pois é, a gente terminou. Ele quer causar em você o desconforto. Vocês terminaram porque, sabe, eu tava na Paulista, vi fulano com outra pessoa. Oi, você apagou as fotos sua do seu namorado. Aconteceu alguma coisa? Eu não quero causar nenhum incômodo. Se você não tiver de boa pra responder, não fala nada não. Mas você e fulano, tá tudo bem? Esse papinho. Não vi mais vocês juntos. Não quero causar nada. Chegou assim, você já sabe que é um motoboy de treta. Ele já tem a resposta que ele quer, mas ele quer causar o incômodo em você de fazer você falar sobre isso. Esse é o prazer, esse é o sadismo. Porque a pessoa ela quer que você verbalize a sua merda. Ela sabe que você tá na merda. Sim. Ou às vezes ela nem tá na merda, ela só quer, só foi uma coisa ruim e ele quer que você fale mal pra criar mais fofoca, pra poder chegar na pessoa, fulana falou isso, isso. O Paulo Vieira, num dos quadros que ele fazia para o antigo programa do Porchat, ele falava que a mãe dele tinha o hábito, assim, começou a treta de vizinho, né, ela ouvia, ela chegava no filho pequeno, no dos vizinhos, vem cá, vamos comer um doce, não sei o quê, aí tu tava lá perto, o moleque comendo bolo, e sua mãe e seu pai tão bem? Já pra saber o que tava rolando. Ficou, ouviu umas coisas ontem, não sei o quê, tá tudo bem? Tudo. Então, assim, é a pessoa que ela quer participar, né? De uma coisa que não tem nada a ver com ela. Exatamente. E aí o mensageiro, ele, em vez de um agente, ele é um objeto. Ele é a pessoa, como a gente disse alguns minutos atrás, ele é o escudo. É a pessoa que a gente coloca na frente pra tomar a flechada no nosso lugar, tomar a porrada no nosso lugar. Então, assim, ele tem a característica conciliadora.
Ele quer que tudo fique bem, ele só quer passar uma mensagem, ele só quer acalmar as pessoas. Então, as pessoas tendem a descontar nele a treta que ele não tem nada a ver. Ou usá-lo como argumento. Sei lá, tô brigando com o casal. Então, mas eu tava conversando com o Vitor e ele me abriu o olho sobre você. Nossa, isso é a pau no cozice da treta. Tipo, é o cara que tá tentando resolver. Você tá querendo botar na minha bunda aqui? Eu tô tentando fazer você se dar bem. Ele me abriu o olho sobre você, não sei o que, já vai balizando, porque tô tirando do meu e terceirizando o cu que vai segurar essa trolha. E a gente fala disso absolutamente desde o começo desse programa chamado Exaustos, que é as pessoas, elas não querem lidar com emoções negativas. Nós estamos numa geração, assim, ninguém gosta de lidar com emoção negativa, beleza, mas a gente está numa geração que faz de tudo para não ter que lidar com feedback negativo, com emoção negativa. Então, assim, por que é tão difícil terminar um relacionamento? Por que é tão difícil você falar que não quer se... Por que é tão difícil as pessoas quererem se envolver? Porque se elas já começam com esse negócio de não vou me envolver, elas lá no futuro não tem que terminar um relacionamento que não deu certo. Elas podem sair quicando de pessoa para pessoa e aproveitando e às vezes, como o Fran pontua bastante, usufruir de um relacionamento sem dizer que tá em um, só para não ter que falar, olha, vamos terminar. Só para não ter que lidar com a emoção negativa mesmo, só para ter a parte boa, só a parte boa mesmo. E por que é tão difícil pedir demissão? Por que é tão difícil? Tipo assim, a gente tem certeza que a gente não quer aquilo, a gente tem certeza que não tá fazendo bem, mas aí eu preciso falar, eu preciso ir lá me demitir. Sabe o que você me lembrou? Eu conheci um cara, ele era amigo de uma amiga minha, ela que me contou essa história. Ele ficava com outro rapaz. Pra não terminar com esse rapaz, ele começou a pedir pra essa menina falar mal dele pro cara com que ele tava ficando, pra provocar a reação de terminar no cara. Eu falei, caralho, Kátia, mas você tá queimando teu amigo propositalmente para o caso do outro menino terminar com ele porque ele não quer sentar e falar não quero mais? Ela, E a primeira coisa que eu falei, e por que você está fazendo isso? Por que você topou fazer isso? E as pessoas fazem isso no trabalho, né? Elas começam a largar a mão, tipo, fazer de qualquer jeito, porque elas preferem ser mandadas embora. Quer dizer, você prefere ter a sua competência questionada só para não ter o conflito de ir lá e falar, olha... Não é pra mim. Não quero mais. E aí... eu acho que isso envolve principalmente... pelo menos no Brasil, né? Eu acho que no Brasil isso envolve muito porque de questões trabalhistas, quando você é mandado embora. Isso pesa um pouco, acho que também por causa do... Mas aí pensa como não... A gente tá falando da questão psicológica mesmo. Tanto é que transportando pro relacionamento, acontece isso que o Francisco falou. Muita gente faz isso. O namoro tá ruim, e aí em vez da pessoa ir lá terminar, ela começa a ser escrota. Começa a dar uns vacilos de propósito. Só pra outra ir lá e fazer. Tipo, ninguém quer tomar a atitude de falar, olha, acabou. Já acabou. Nenhuma das partes quer terminar porque não quer lidar com a emoção negativa de trazer a ideia à tona. E aí fica lá esperando o outro dar um pé na bunda. Gente, que é isso? Acho que é uma situação mais escrota ainda, porque se eu tô me relacionando com você, existe a possibilidade de você dar um vacilo vez ou outra. Essa galera fica camperando o primeiro vacilo que você der pra tratar isso como uma gota d'água, uma coisa que ela perdoaria facilmente no mês anterior. Não tô falando de super vacilos, vacilinho. Não, mas eu acho que a pessoa que pega esqueceu de ligar quando chegou em casa. Isso pra mim... Mas assim, eu acho mais honesto a pessoa pegar qualquer vacilo e transformar na gota d'água e tomar a atitude de terminar do que a versão oposta, que é a que a gente tava falando, de começar a fazer vacilo um atrás de vacilo pra ver se a pessoa toma uma atitude de terminar. Isso me aconteceu. Porque assim, se a pessoa tá infeliz, a justificativa é que ela tá infeliz. O vacilo é só, tipo, um meio para ela chegar no assunto do término. Agora, se você tá infeliz, o outro tá infeliz e ninguém quer tomar a atitude de terminar, aí os dois começam a tornar a vida um do outro miserável. E começa a tornar a vida de uma pessoa terceira um inferno, porque elas vão se queixar pra uma pessoa, que geralmente é a pessoa que acaba se fudendo, que é o motoboy. O que tem de casamento que se enfia pai e mãe no meio, porque... Nossa, é tenso. A existência dessa terceira pessoa num conflito que devia ser resolvido entre dois, se não for um profissional, se não for um terapeuta, ela é completamente problemática. Porque... E o que mais impressiona é que tem gente que tem prazer em participar. Então. Tem gente que dá um jeito de participar, ela não é nem chamada, né? Que não é a história do vampiro, que ele só entra se for convidado. Não, tem gente que consegue aparecer. Se convida.
Que às vezes você vê a pessoa, ela tá ávida ali, ela tá falando um monte, não sei o que, você fala, mas cara, não foi nem com você. Tem gente que tem, sei lá, um instinto bom de sobrevivência e sabe suavizar a mensagem, entendeu? Então, às vezes, eu falar uma coisa pra você, tipo, ai, seu texto não ficou bom, preciso que refaça. Eu não vou saber fazer, mas tem uma outra pessoa que vai saber suavizar isso, vai passar essa notícia de um jeito que você não vai se sentir mal. Uhum. Essas pessoas têm um instinto de sobrevivência melhor, eu acho, porque só isso explica, cara, você conseguir suavizar as más notícias e tudo mais. Mas tem gente que simplesmente tá lá de paraquedas, só quer ver todo mundo sofrendo. Cara, Os agentes do caos. O que tem de isqueirinho de treta não tá escrito. Coisas que só viram treta, conflitos que só viram de fato uma treta, que fica essa pessoa, esse parasita, essa pulguinha, falando, puta, escroto jeito, hein, que fulano falou com você, hein? Né? Caralho, eu no seu lugar nunca deixaria isso acontecer comigo. Ai, eu já... É que quando... Essas palavras vindas nessa formação, eu tenho vontade de dar um murrão na boca. Gente, Sai. mas ser amigo é foda também. Pensa, seu amigo tá desabafando sobre um relacionamento bosta, você sabe que aquilo não tá funcionando, que de alguma forma alguém precisa intervir, e aí você pega... Você vai falar, olha, esse cara... Sinto muito, mas essa pessoa é uma escrota. A gente tem que falar, mas a gente tem que pensar na maneira como falar. Porque é aquela coisa, quem entrega a notícia, quem entrega a informação... acaba recebendo a carga negativa como se tivesse responsabilidade por essa informação. Tipo, não sou eu que transformei o cara num escroto, ele tá sendo escroto com você. Eu só tô te falando que você não tá enxergando isso ou tá escolhendo não olhar pra isso. Eu acho que o desabafo que você mencionou talvez possa ser um convite para a possibilidade de você falar. Não, é um convite, mas isso não suaviza o fato de que eu vou trazer a mensagem e a raiva da pessoa vai vir direcionada a mim, não ao grande... Em especial é porque... Quantas vezes vocês não tiveram um amigo ou amiga que desabafou, falou um monte do ex, do ex, que no caso era atual, sei lá, que brigou e não sei o que, e você vai lá, bate junto, é isso mesmo, é um cuzão. E voltam. Semana que vem eles voltam e a pessoa para de falar com você. Isso direto. Porque você falou mal da criatura. É quase uma armadilha, né? É uma armadilha, real. Eu tenho uma tia que a família parou de aconselhar. Porque termina mês sim, mês não. E aí eu falo, mas vocês não vão falar nada? Ela fala, não, vai voltar mês que vem. Aí fica uma situação merda depois, porque a gente que fica de errado. Mas sabe o que eu acho engraçado? Eu acho que determinadas coisas, eu não sei, pode ser uma situação fantasiosa na minha cabeça, mas as pessoas, às vezes, elas não querem ouvir conselhos, sei lá, que tipo, vão exigir uma carga emocional muito forte para ela tomar determinada atitude, porque elas necessariamente não querem ter que encarar aquilo. E aí elas ficam bravas contigo porque elas não querem. Eu acho que é o contrário. Eu acho que as pessoas, elas querem ouvir. Porque aí elas podem culpar você pelo problema, e aí corta você da equação e é como se tivesse resolvido o problema. E é uma coisa muito doida, na real, porque eu acho que fica dividido. Porque a pessoa, ela vem, ela traz um problema, e você pode apresentar... Eu imagino que ela esteja das duas... Assim, se ela não estiver só desabafando, que ela esteja em busca de alguma solução. E você apresentar a solução e você percebe a resistência da pessoa, às vezes, com a solução. Então, dá pra gente que tá de fora ver o conflito que tá dentro dessa pessoa, porque ela tem o problema, ela tem a solução, ela não tá satisfeita nem com a solução, evidentemente ela não tá satisfeita com o problema, e nesse ato ela começa a ficar extremamente reativa. Então é por isso que sem querer ela dá patada numa pessoa que não tem nada a ver. É por isso que a pessoa que traz a solução, a mensageira, às vezes toma uma de graça, porque ele tá tomando que quem devia tomar a outra pessoa. Sim. Porque às vezes, principalmente em relações interpessoais de 1 a 1, quem tem que resolver é as pessoas envolvidas na parte, não é o terceiro. E eu acho que quase todas as pessoas gostariam que eu chegasse. Se eu tivesse um problema com, sei lá, eu tenho um problema com o Francisco. Eu chegasse na Ariane e falasse assim, o Francisco tá fazendo a merda YXZ. E aí, inconscientemente, eu acho que as pessoas gostariam que a Ariane fosse até o Francisco, sem eu ter feito esforço nenhum, e falasse assim, ó, você vai parar. E aí parou. Porque você... Entendeu? Esse é o mundo, isso mas que não as pessoas esperam. Mas não é assim que funciona. Mas, na verdade, o que eu deveria fazer? Eu deveria encarnar a Pablo e mandar um problema seu. Tum, 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 tum. Ou a gente transforma isso de uma forma mais assim de empurrar de volta. Mas você já tentou falar com fulano?
Mas você já falou isso que você tá me falando Pra ele. pra ele? Dessa forma que você tá me falando? Dessa forma que você tá me falando? Entendeu? Então, assim, essas coisas elas vão chegando na gente, o que a gente pode fazer é que nem cocô quando vem na tua direção quando você tá na água na praia. Empurra. Sai. Sai. Porque ele vem lento, assim, daqui a pouco ele tá em você. Porque... Não tem um episódio que a gente não fala de cocô nesse momento. Porque a pessoa, quando ela vem também desabafar desse jeito, né? Ela também vem com a expectativa que você vai concordar. E isso é uma parte delicadíssima. Quando a pessoa ela vem convicta, ela vem com aquele desabafo. E aí você não sei o que, você fala, não, mas desculpa, mas você não tá certo. Essa é a melhor parte. E a pessoa fica putíssima. Não entendi por que você tá tão revoltado. Né? Falei, então, mas... Na verdade, eu nunca falo não entendi. Eu só falo assim, eu entendo a sua revolta, mas... Não concordo. Ele tá certo, tipo assim. Não, pode ser uma situação Ele desagradável tá na pra posição certa. Esse tipo de coisa é muito delicado. Eu falei, pode ser desagradável pra você, eu entendo você tá mal, mas meio que caçou, né? Porque você achou que fosse acontecer o quê, tipo, se você fizesse isso? O que você esperava? E a pessoa fica puta. Porque, na real, ela quer que você seja não só conivente com o erro dela, ela quer saber que você também erraria. E a hora que você percebe, fala, porra, mas eu não teria feito assim de jeito nenhum. Nessa circunstância, não. E esse é um papel muito foda, porque isso quando é atribuído pra gente é mais foda, porque a gente tá falando de duas situações, né? A pessoa que se atribui esse papel, essa eu detesto. Acontece muito em trabalho, acontece muito em gente que interfere muito no relacionamento dos outros. Ou quando pessoas que não conseguem se resolver, elas chegam em você e de repente virou uma responsabilidade sua. E aí que você fica pesando se vale ou não aconselhar. Você fala, porra, eu não sei se eu aconselho, porque daqui a pouco ela entende errado o que eu falei. E eu não sei o que vai sair daí. Daqui a pouco E aqui a gente não tá falando pra você não aconselhar seus amigos, não conversar com seus amigos e tudo mais. Mas é que tem que ter limites. A gente tem que saber até onde a gente pode se colocar e até em que momento a gente olha e delega esse problema para quem tá passando pra gente. E tem alguns problemas que eles se resolvem naturalmente. Você não precisa de intermediação. Um exemplo disso é o próprio episódio de The Office, que o Toby é o agente da RH e constantemente tem conflitos entre as pessoas que trabalham lá. E aí e as pessoas vão reclamar no RH. E o Toby ele julga algumas coisas e fala assim, cara, determinadas coisas não precisa de conflito. Eu simplesmente anoto que as pessoas e deixo na minha gaveta, porque as coisas se resolvem naturalmente. Aí o Michael quer fazer a intermediação e faz um monte de merda, como ele sempre faz. Mas às vezes tem certas coisas que a gente não precisa fazer nada. E a gente tem elas se resolvem naturalmente. E a gente tem que saber diferenciar o ouvir de resolver. A gente pode ouvir. Eu posso te ouvir o que vocês falam o que você quiser. Mas perceba que você ainda tá falando de um problema seu. Quem tem que lidar com isso é você. Eu posso ser um escape, eu posso te ouvir, tudo bem. Ser ouvido é uma coisa. Agora, a gente tem que tomar cuidado quando algumas pessoas colocam os problemas pra gente resolver, problemas que não são nossos, ou quando, por afeto, por zelo, ou por gostar tanto daquela pessoa, tá lá, a gente meio que abraça os problemas. Abraça e daqui a pouco a gente tá sofrendo tanto quanto a pessoa e não percebe que, pô, mas pensando bem, não é nem comigo. Tipo, eu ia falar isso, porque você falou que a gente tem que tomar cuidado com o que as pessoas nos passam, porque é obrigado, mas muitas vezes a pessoa só precisa reclamar. Tipo assim, eu me desentendi com a pessoa que eu tô ficando, aí eu vou lá e falo pro Fran um monte do cara. Não é que eu quero que o Fran vá lá e fale com o cara, o que aconteceu? Resolve com o Ari, não sei o quê. Não, é só pra ele ouvir. E não precisa concordar, não precisa bater, não precisa falar mal junto comigo. Só ouve, sabe? Tipo, beleza. Às vezes fala, talvez você esteja... Não, vamos dar uma acalmada. Ou muda o assunto, ou tenta distrair. Mas não necessariamente intervir na coisa. Porque às vezes a pessoa só precisa colocar pra fora. A gente sente raiva, a gente precisa botar pra fora, senão a gente desconta em algum momento de um jeito... Eu acho que é muito mais saudável falar, reclamar, do que... E, tipo, são coisas que são da boca pra fora mesmo, que vem na hora que a gente tá esquentado. E é muito mais saudável colocar pra fora do que ficar engolindo todas essas coisas e um dia, numa pequena confusão, ser só o que faltava pra acender o isqueirinho e explodir igual uma bomba e jogar tudo na cara do... Eu tive contato recente com uma situação que foi muito delicada, porque era um relacionamento entre duas pessoas do trabalho. E isso, assim, o que acontece? As pessoas, elas desabafavam sobre o relacionamento com outros colegas do trabalho. Moral da história, tinha umas 7 pessoas envolvidas num relacionamento de 2. E ouvindo essa pessoa desabafando, eu ficava falando, caralho, não dá mais nem pra saber quem tá envolvido com quem. Porque é tanta gente falando e dando palpite
que eu virei pra ele e falei, cara, mas por que tem tanta gente envolvida se é só você e fulana? Por que as pessoas elas estão tomando esse partido e virou uma civil war de departamento? Então, assim, é muito delicado isso. Envolver outras pessoas, né, em questões tão íntimas é uma coisa bem delicada. Intermédio é uma coisa muito complicada. Porque, às vezes, eu acho que o necessário de se fazer nesse momento é você ouvir da parte reclamando, se você é o intermediador, é ver se a pessoa realmente pediu uma vez. Porque, às vezes, a pessoa, inconscientemente, ela sabe que ela só quer falar. Não no caso do nosso amigo aí, que foi um pedido direto. E nós, como interlocutores ou como mediadores, a gente tem que ver até onde vai as nossas capacidades e ver até onde isso influencia a gente. E que isso, cara, você tá colocando em risco a relação de duas pessoas e a sua relação com eles, dependendo das coisas que você vai falar. Então, tipo, cara, ninguém é mestre da verdade, ninguém sabe a profundidade do problema, a não ser as duas pessoas que estão envolvidas. E algumas pessoas precisam do aprendizado, porque, assim, se não for o conflito ensina também. Então, algumas pessoas precisam passar pelo conflito também. Às vezes você, achando que tá ajudando, você tá só evitando ou postergando um aprendizado. Essa tua ajuda pode estar inibindo uma resolução de fato. Sim, é o que a gente falou. Não adianta querer ficar evitando emoções negativas, querer evitar mas eu não quero magoar a fulana, eu não quero... às vezes precisa, cara. Não dá pra você... Ou você termina e fica em paz, ou vocês vão continuar e vai se desgastar e vão estar se magoando do mesmo jeito. Gente, não existe escapatória. Você precisa ter... Não entendo gente que fica evitando conflito a qualquer custo. Existem conflitos que a gente pode e deve evitar. Mas existem situações que só o fato de você pensar em evitar é porque já está acontecendo o conflito e você só não quer assumir a sua parcela na questão. A gente é humano e a gente tem que lidar com as coisas boas e com as coisas ruins. E tem que lidar com o fato que em algum momento vão achar a gente cuzão. Alguém vai te achar cuzão. Sim, a gente não tem como ser amado por todo mundo, não tem. Alguém vai te achar cuzão, cara. Não tem como fugir disso, não. É verdade. Não seja cuzão. Quantas vezes você já se meteu num desentendimento aí entre amigos em comum? Eu já me meti. Uns anos atrás, eu tinha muito hábito de fazer isso. Eu tinha muito hábito de que eu quero ser o poder moderador. A super nani. Quando eu tinha 20, 21 anos, no auge da minha arrogância, eu achava que eu conseguia fazer esse tipo de coisa. E eu me envolvia em cada problema que, cara, foi extremamente desnecessário. De repente, eu tava lá. Então, assim, por exemplo, eu já tive dentro de um carro com um casal de amigos brigando e era tão, assim, natural essa interferência que pediram pra mim pra continuar lá pra saber quem tava certo e quem tava errado. Nossa. Gente. E eu topei. Que eu achava aquilo normalzíssimo. Tipo, uma década não faz. As pessoas não são capazes de se auto-resolver. Eu já tive uma situação, eu preciso pontuar que foi 10 anos atrás. 10 anos atrás, de eu estar em casa, eu recebi uma ligação de celular e falar, olha, eu preciso que você me ajude aqui. Eu falei, o que foi? Fulana, falando da namorada dele, estamos no alto de uma montanha e fulana está chorando. Eu falei, por que fulana está chorando? Ele, não sei, você não quer perguntar pra ela e descobrir? Ui. Porque ela não tá me falando. Ui. E eu... E eu liguei. Não, ele tava no telefone, né? Ele só passou. Falei, fala com ele aí. Oi? Mano... Já sentei em cama de casal também pra, vamos resolver isso agora. E hoje eu não faria isso nem fudendo, sério. Não faria. Fui pedir pra menina pra jogar lá, mas também a gente tá Você, Vitor. Eu? É que, tipo assim, eu não cheguei a situações críticas dessas, mas eu já mediei algumas situações de alguns amigos meus, mas, tipo assim, no máximo que eu fiz foi acalmar os ânimos. Tipo assim, não falar, você tem que fazer isso e aquilo. Eu falei, fica com calma. Às vezes não é bem assim. Então, tipo, eu nunca cheguei a tomar partido. Se bem que não lembro. Não tem, mas eu acho que, assim, dos poucos amigos meus, principalmente em situações afetivas, eu lembro do máximo que eu fiz é só, mano, vai com calma. Tenta conversar com ele com calma. Talvez não seja tanto assim, porque eu não tô ouvindo a outra parte. É difícil, né? Eu acho que o pior dos dois mundos é você ser amigo de duas pessoas que estão no relacionamento e, sei lá, eventualmente elas vão te buscar em momentos distintos para falar do mesmo problema. E aí você tem acesso a duas visões de um mesmo problema. E aí
Qual que é a delicadeza dessa situação? Você não pode falar nada, porque você vai... O que você pode estar sugerindo? Que você está escolhendo alguma Então, das perspectivas. nos meus casos, nesse meu caso, no último caso que eu tô vendo memória, são duas pessoas que são minhas amigas, as duas. Eu conheço eles de núcleos de amizade diferentes. E eu já mediei a treta deles e eu não cheguei a precisar ficar com isso. Porque, tipo, eu tinha o ponto de vista dos dois. Eu vi que ambos tinham pontos corretos e pontos errados. E aí, tipo, eu apresentava. Falava assim, mas o argumento do outro lado é tal, tal e tal. E o argumento desse lado é tal, tal e tal. Você tá entendendo que, tipo assim, é só uma engrenagem que não quer se encaixar? Vocês só precisam conversar e chegar num acordo? Então, mas a chance disso dar merda, ela é tão grande quanto a chance disso dar certo. Porque numa de você falar, então, o outro lado é tal, você pode estar revelando uma coisa que esse lado não sabe. E que você tinha essa informação e que não necessariamente era sua por direito de dar. Você percebe como essas coisas elas são passadas? Pela minha sorte, é que eram duas pessoas bem moderadas. E aí elas realmente concordavam, mas eu assumo que não é todo mundo ter essa sorte. E já tivemos situação também de... Isso é uma merda. De duas pessoas estarem brigadas e aí eu vou fazer uma coisa, mas eu não posso chamar fulano porque ele não pode estar no mesmo ambiente que ciclano. Então o que vira pra quem tá aqui? Falei, puta, como é que eu vou fazer? Aí tem que chamar os dois. É isso que eu ia falar? Então, mas aí você escuta já, porque eu também já tive que escutar. Por que você chamou fulano? Porque ele é meu amigo. E responde isso, e o que houve? Eu também sou. Sim. E daí? E aí o problema de vocês resolvem, crianças. Isso. Porque a gente tem que entender, e isso eu acho muito importante. Eu entendo que vocês que estão ouvindo a gente tem a nossa faixa etária, eu tá aí nos 20 e poucos. Nós somos adultos. A gente tem que ter maturidade de saber coexistir e não querer que os outros abracem as nossas lutas, as nossas brigas, as nossas causas e tudo mais. Então, assim, eu e o Vitor brigamos. O Francisco vai fazer aniversário. Ele chama eu e o Vitor. Se eu não consigo estar no mesmo lugar que o Vitor, eu não vou. E aí o Francisco, ele entende que eu posso falar, ou eu dou uma desculpa, ou eu falo a verdade pra ele. E ele entende. Mas ele não vai deixar de chamar um dos amigos dele só porque os dois não têm maturidade pra conseguir coabitar o mesmo espaço. Por muito tempo, isso foi exigido de mim numa situação de eu ser amigo de um desafeto de outra pessoa que eu também tinha amizade. E isso chegava em mim como forma de exigência. Porque a pessoa ela não tinha essa noção de que, não gosto, não vou. Que é o normal, é o adulto, é o maduro. Vinha a pergunta. Mas por quê? Ou eu já cheguei a receber uma recomendação do espero que nesse você não chame fulano. Oxe. E eu olho aquilo e falo, cara, desculpa, eu não vou ficar nessa escolha de Sofia, porque as pessoas elas querem transferir pra você. Então não é mais um problema dos dois. É um problema seu por ter chamado. Né? E aí, às vezes a gente tá tão imerso na maluquice que às vezes a gente acha, cara, deve ser problema meu mesmo. Eu tenho, ao mesmo tempo que eu penso isso, eu tenho uma outra coisa na minha cabeça que é, se você é meu amigo, e aí eu compartilho com você uma situação que eu vivi, e aí te mostro você vê a coisa acontecendo. Então, você sabe que teve tretas, que teve abuso emocional, ou até físico, às vezes. E aí você sabe toda a história, e aí, enfim, corto relações com a pessoa, você sabe, já desabafei, e você continua amigo dessa pessoa, aí eu fico ofendida. Isso, sim, mas aí a gente tá falando de uma situação em que você foi, de alguma forma, agredida. Mas aí, traição eu acho que é uma agressão, entendeu? O quê? Traição de relacionamento? Não, traição, não precisa ser, tipo, de amizade, de namoro, do que for. Traição é agressão. Se te lesou de alguma forma, e é uma coisa que, caralho, eu realmente pondero se vale a pena manter contato. Tanto que, assim, eu olho com muitos olhos e dedos, essa história de ficar amigo dos amigos de ex. Porque eu acho que, assim, beleza, por mais que exista relação, e às vezes ela existe sincera, mas em alguns casos, cara, os amigos são da pessoa, vamos respeitar. Pra que eu vou ficar mantendo amizade, entendeu? Se faz mal pra ocupando o espaço que é da outra pessoa. Ou pra que eu vou continuar contato? Eu já tive muito essa situação também, e eu não penso duas vezes, eu encerro o contato. Sei lá, fulano fez muito mal pra você. Mas ele é tão legal, não sei o que, conversa. Eu penso, vai me fazer falta? É uma pessoa que eu vou chamar de amiga? É uma pessoa que eu vou desabafar amanhã a respeito? Ou é uma pessoa que sabe pouco da minha vida? Lamento, mas eu vou afastar. Porque pesa mais
essa amizade aqui que vai ficar mal por conta de um contato que... Sabe por que eu falei isso? Porque eu tenho amigos que meio que cobram uma presença minha, tipo, querem o tempo inteiro que eu me manda mensagem o tempo inteiro pra se aproximar e tudo mais. Mas que mais de uma vez presenciaram situações escrotas da minha vida, de tipo, momentos zoados, por exemplo, aquele namoro lá que acabou com SMS, a situação zoada que aconteceu há pouco tempo, que vocês conhecem e tudo mais. Enfim, e todas essas situações, a pessoa acaba meio que... vem, conversa com você, vê... Não é uma pessoa que era distante, era uma pessoa próxima, então viu a coisa acontecer, viu como foi zoado. E aí, tipo, tá lá, dando like, repostando, postando foto junto. E, tipo assim, eu não vou cobrar amizade, de falar você tá proibido de ser amigo dele. Mas não é alguém que eu vou querer trazer pro meu convívio, porque entendeu? Ela tá carregando eu a começo outra a pessoa, evitar. sim. Começo a evitar. Porque, enfim, você sabe que essa pessoa fez tudo isso comigo. Primeiro, eu não ia confiar em alguém que cagou a vida de um amigo meu, porque vai cagar com a minha também. Mas aí, tudo bem, você escolheu confiar. Só que aí não tem como você cobrar a minha posição de estar perto o tempo inteiro, sabe? Ai, não... Porque eu sinto sua falta. Né? Tipo, te chamei. Você acha que eu vou querer ir na festa de alguém que eu sei que eu vou encontrar um ex que foi muito escroto comigo? Eu não consigo. Se eu pego uma coisa, eu tô com raiva. Se eu tô com raiva, eu ainda consigo digerir, processar, porque é um sentimento, sim, ele é muito efêmero. Agora, se vem ranço, se vem aquele rancor, sabe? Eu não consigo. E, desculpa, eu falo, olha, pode ser um problema de maturidade meu, pode ser que eu tenha que evoluir isso, não sei o que é, mas eu não consigo estar. Então me desculpa, gosto demais de você, não vou te pedir nada, eu só quero que você entenda que eu não consigo. Eu fico muito mal, porque alguém... tipo, acontece com mais de uma pessoa, mas tem uma que é específica que cobra bastante, assim, e eu fico mal, porque é alguém que eu gosto muito, mas, tipo, é conflitante, sabe? Eu falo assim, putz... Eu não sei, de certa forma, eu fico até desconfiada da pessoa, sabe? Porque, enfim, a gente apanha muito da vida, a gente acaba ficando A gente fica defensivo. Mas aí você fica, tipo assim... Não dá. E aí eu fico pensando, será que sou eu que tô errada? Será? Será que essa... Eu acho que essa coisa de querer ser muito legal, ser muito mediador, estar sempre no meio de todas as tretas e ficar de boa com todo mundo, também não é saudável. Eu acho que não, mas assim, se eu for olhar o outro lado do balcão, eu também já tive numa situação entre duas ex-colegas de trabalho que brigaram por because of reasons. Não teve uma coisa material que você possa falar, tipo, meu Deus, uma traição, por exemplo. Uma coisa palpável. E beleza, as pessoas pararam de se falar. Uma delas, ela, por muito tempo, ela exigia que quem estava ao redor também brigasse. E eu falava, eu não posso fazer isso, porque... E era uma situação muito, muito, muito awkward, assim, porque departamentos diferentes, a gente nem trabalhava junto. Como é que eu vou puxar essa treta pra mim? Uma treta que não tenho nenhuma brecha pra eu poder entrar. Eu não consigo passar, sequer pra entender o que aconteceu. Mas aí ela é doida, né? Tem gente, só que aí tem gente que consegue disfarçar essa doideira muito bem, que é aquela situação em que você abraça uma treta, de repente quando você se aprofunda, você descobre, porra, não era isso. Olhando de perto, e aí você fica aquela hora, assim, será que eu fui bobo? Será que fulana vendeu essa história desse jeito? A gente já foi vítima de injustiça. E a gente já teve contato com gente que vem falar, porra, eu achava isso de você. Aí conversando, eu percebo que não era isso. Quantas vezes a gente já fez o julgamento errado também? Ah, tá, mas eu não tô falando pra você... Mas aí que mora a diferença. Você tava do lado de fora da briga. Eu tô falando de quem presenciou, de quem sabe tudo que aconteceu. Enfim, isso foi só um pensamento. Porque pra mim isso é muito da característica dessas pessoas que gostam de ser mediadoras, de trazer, tipo, de apresentar uma pessoa pra outra e ao mesmo tempo de deixar todo mundo em paz e ser querido por todo mundo. Eu acho que ninguém tem que ser querido por todo mundo. Ninguém... Assim, nem todo mundo vai gostar de você e tá tudo bem. Isso é uma coisa que a gente tem que estar em paz consigo mesmo quanto a isso. Eu acho que só tem um jeito de você conseguir fazer isso e é um jeito ruim. Porque o único jeito de você ser querido, com muitas aspas, por todo mundo é você ser omisso. E omissão não é uma coisa legal. Eu acho que isso é falso também, né? No caso. Porque é aquela pessoa que... Falso. É falso. É quando você
você mente uma realidade. Mas você mente. Pra todo mundo gostar de omitir- você vai ser uma pessoa diferente em cada situação. Não, mas Acho que omitir é não escolher um... Mas assim, eu não você falo- pode ter escolhido um partido internamente, mas você não querer que todo mundo saiba. Eu entendi o que o Vitor tá falando, Tá, por mas a gente exemplo. tá falando de coisas diferentes. Eu também entendi o que ele tá falando. Se eu testemunho, por exemplo, uma traição, se eu testemunho um abuso em relação a você, eu juro que eu não sei o que é pior. Uma falsidade, que é eu dizer que esse abuso não aconteceu, ou uma omissão, de eu estar vendo... Nesse caso é omissão. Nessa situação é omissão. Porque... Isso caracteriza crime. Oi? Isso caracteriza crime. Nesse caso é omissão, porque aí a pessoa sabe o que aconteceu, mas tipo, finge que não aconteceu, porque afinal não foi comigo, não é problema meu, eles que se entendam. Ok. Aí, e realmente é o que a gente tá falando desde o começo do programa. E eu entendo a pessoa querer ficar na dela, mas eu não. É a minha escolha minha não querer mais essa pessoa também por perto. Mas esse que é o problema da omissão. Uma coisa é chegar e falar, olha, foda o que você passou, não sei o quê. A pessoa ela pode reconhecer, pelo menos. Poxa, mas é foda o que você passou, mas ó, cara, é da hora. Não. Dependendo do que for, não tem condição. Não, cara, tipo, é aí que tá. As pessoas têm essa mania de querer separar o que a pessoa é num relacionamento do que ela é na vida e não sei o que. Não, porque o fulano é super legal, ele só não serve pra se relacionar. Porra, então você tá assumindo que você é amigo de uma pessoa que é super escrota e tá sendo conivente com a escrotidão da pessoa. É isso que eu ia falar. Quando você fala essa frase, não, fulano é super bacana, mas ele não serve pra se relacionar. Cara, então você tá falando que você sabe as merdas que essa pessoa Às vezes faz. não é se relacionar afetivamente. Às vezes ele pode ser um bom amigo. Tá bom, mas é afetivamente que eu tô falando. Você então tá tá bom. olhando pro seu amigo, nem um bom amigo você é, porque você tá assumindo que, beleza, ele é péssimo mesmo e não vai passar. O que a gente tá falando é que a Suíça, na Segunda Guerra Mundial, em teoria era neutra, mas todo mundo sabia que era nazista. Uhum. Mas era neutra. Entendeu? Entendeu? Então, Porque, tipo, ele briga com as meninas, ele trai, ele bate. Tudo bem, né? Mas ele é um bom amigo. Então eu vou continuar amigo dele sou neutro. Fico derretendo todo o ouro que é todo ouro nazista pra fazer banco. Poxa, mas sou neutro. Não, você não é neutro, cara. Desculpa. Você tá do lado dele. Essa Ponto. omissão é um lado, sim. Mas eu não tô no lado de ninguém. E aí, não, a gente tá explicando a situação porque do jeito que você exemplificou, cortou o que a gente tava... Porque parece uma coisa assim, tipo... Assim, vou jogar pra outro exemplo. Eu gostava muito de um cantor. Eu gostava muito do vocalista do Lost Prophets. Gostava muito da banda, não sei o quê. E esse cara revelou-se que ele é um pedófilo contumaz, assim, tipo, agressivo, de fazer coisas horríveis. Eu não consigo dissociar mais. Então eu parei de ouvir. Porque eu falei, cara, eu não consigo... Eu acho que nesse nível eu acho perigoso. Como é perigoso? Não, assim, que a gente tá falando de um projeto que não envolve uma única pessoa. Às vezes isso você tá Mas querendo que atribuir... alimenta a vida da pessoa. Porque, por exemplo... Mas alimenta a vida de outras pessoas que estão envolvendo um projeto. Não, mas Nossa, então... mas é perigoso. Não, mas a partir do momento que definiu-se, se a banda toma uma postura de tipo, esse Isso, cara não se faz ele parte tirou, mais se disso. ele saiu do Aí, projeto, beleza. Mas Eu você errei. continua, não Eu tem errei, como. eu errei porque eu usei banda como exemplo, mas... Enfim, um desses diretores super abusadores, assim. Sim. Ou você pega, sei lá, um ator, o cara é um, sei lá, descobre que o cara é um estuprador. Eu acho muito, muito assim, você falar, é um estuprador, mas é um bom ator, né? Não sei o quê. Eu acho que as coisas... Eu acho que você tem que tem assumir. muitos bons atores pra contratar. Que não sei. Assim, eu acho que você tem que assumir. Sim, quando você tira assim, um trabalho que é unicamente individual dele, daquela pessoa, e aí, beleza, você pode desconsiderar a obra, mas, tipo assim, quando a gente tá envolvendo um projeto muito grande, eu acho que, tipo, cara, é não, perigoso. Eu acho que você Ele pode ter desconsiderar, porque excluído. as pessoas Ele escolheram pode... trabalhar com essa pessoa. Mas às vezes Não. as pessoas que estão envolvidas não sabiam. O que acontece então... Mas a partir do E foi momento isso que que tem um aconteceu. escândalo e que chegou até mim, aí eu posso... E aí a pessoa considerar. pode tirar, ela foi excluída do projeto, mas A banda, Continua. os outros, assim, só pra elucidar o que houve, eles não sabiam de fato. E a postura foi... os outros tomaram a postura de encerrar a banda, porque falaram, não tem condição, tipo... Não, isso sim, não ouve mas, mais, por exemplo, porque- tem um outro caso. Tem a do Azalea Dying. Era uma banda que eu gostava muito, pra caralho. O vocalista foi descoberto que ele tentou encomendar a morte da própria esposa por causa de pensão. E ele foi preso. E aí, beleza. A banda, ao invés de continuar, esperou ele sair pra continuar a banda. Eu não consigo ouvir mais Azalea Dying. Mas se eles virassem pra assim, ó, beleza, o Tim Lambesis foi preso, mas Azalea Dying continua com um novo vocalista, um novo projeto, beleza. Nesse caso, eu falo, não consigo ouvir mais Azalea Dying, gente. Desculpa. Eu nunca consegui mais ver o Woody Allen da mesma forma.
Então, eu parei de assistir, assim, literalmente. Eu perdi o gosto por Animais Fantásticos quando rolou o negócio de colocar o Johnny Depp. E, tipo assim, eu gostava muito, eu gosto muito do universo Harry Potter. Quando saiu o trailer do primeiro filme, eu fui ver no Cinemark, eu vi os primeiros 20 minutos lá num evento especial. Eu tava, tipo, muito empolgada. E aí eu brochei completamente com essa história. E até hoje eu não vi o segundo filme. O primeiro eu demorei muito para ver inteiro. E assim, não é uma coisa de propósito. Mas não dá. Você pensa assim, caralho, tem tanta gente no mundo. E tanto essa história do Johnny Depp que você usou de exemplo, o que ela caracteriza bem essa história da omissão que a gente tá falando, porque eu acho que pior do que ele tá lá foi a Rowling, por exemplo. Sim. Não só a omissão da Rowling, como a relativização, entendeu? Com o processo rolando, entendeu? O negócio, ele pode ser culpado de uma história, tem um vídeo, é um escândalo, e ela falar que ela assumir antes do negócio estar resolvido, eu confio em fulano. Cara, assim, você tá assumindo, você tá atestando, porque de repente, a hora que você precisa mais pra você perceber que tem alguma coisa muito estranha acontecendo muito ali. errado. E aí, eu tive uma confusão recentemente com uma questão parecida com essa, que não era ele. Nem vou falar o nome da pessoa, porque, enfim, a gente não vai falar disso aqui, né, trazer essa polêmica pra cá. Mas aí o cara que tava discutindo comigo, ele falou assim, mas pode ser que ele seja inocente. Sim, mas também pode ser que ele seja culpado. Já sei do que você tá falando, e essa é a merda também, porque eu falei, porque esse foi o argumento que eu usei. Falei, vocês percebem que existe a possibilidade, não interessa se ela é mínima... Mas ela vai destruir a vida dele contando... Cara, e daí, tipo assim... Se eu posso não consumir, eu não vou consumir. Tem outras pessoas envolvidas, são pessoas muito legais. E eu vou continuar com prazer consumindo as coisas que essas outras pessoas produzem, sabe? Mas eu não vou, enquanto não tiver uma elucidação sobre esse assunto, falar que o cara tem razão e nem defender, e nem falar que talvez ele seja... Porque, sim, todo mundo tem 50% de chance de ser culpado e 50% de ser inocente. E que tá, é o que eu falo, eu não me sinto confortável... enquanto não houver resposta para essa situação, tá existindo a possibilidade de eu ser conivente com uma coisa que eu abomino. E existe a possibilidade de eu estar sendo conivente. Por quê? Eu não tô condenando fulano. Eu tô esperando com que as coisas aconteçam para eu saber a partir daí o que eu vou escolher. Isso não é ser omisso. Isso é você falando, opa. E é o opa que faz faz toda a diferença. Porque você pelo menos pondera a possibilidade daquilo ali ser uma verdade. Se existe a possibilidade mínima ou não, eu vou ficar na minha, não tô condenando, só que eu também não tô passando a mão. E é esse passar a mão que me enche o saco. Assume uma postura. Existe a possibilidade de estar acontecendo uma coisa horrível ali. Você sente a vontade, você precisa ver a coisa horrível, você precisa você precisa ver o milagre acontecer, precisa ver a merda acontecer pra você se convencer que aquilo tá errado. O que falta? Então, assim, eu acho que as pessoas elas confundem o assumir postura com abraçar, entendeu? Agora vou lutar contra isso. Não, cara, é o jeito que você age. E a gente tem que fazer escolhas. Esse cara que fica no meio, essa pessoa omissa, sei lá, eu não consigo confiar muito, não. Enfim, quantas vezes a gente escolheu ser o mensageiro de coisas não muito legais, e aí depois, no meio do caminho, percebeu que estava fazendo isso só para que as outras pessoas... de certa forma, vissem a gente como a pessoa legal, a pessoa que faz bem pra todo mundo, né? E a gente só percebe que tava fazendo isso, geralmente, quando dá muito errado e a gente apanha. No meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos, eu tinha feito uma merda num evento. E um colega meu chegou em mim e falou, fulano lá, que era o meu então chefe, quero falar com você. Eu falei, mas agora eu não posso, porque agora eu tenho que ir pra casa, eu tava com uma situação em casa. Não, mas vamos lá, fulano quer falar com você. Eu falei, não posso, eu vou falar com ele eventualmente depois. Numa hora ele admitiu, vamos lá, porque eu queria ver o esporro. Então ele não tinha vindo me contar porque eu precisava ir, porque eu não precisava. Mas ele tava assumindo que o único interesse dele era ver o conflito, entendeu? Ser espectador desse conflito. E aí eu falei, não vou. Saí andando, nunca mais troquei ideia com esse cara, porque eu falei, mano, isso é uma pessoa ruim, é uma pessoa maldosa. Você não tem nenhuma história? Não, geralmente eu não costumo me envolver tanto assim nessas coisas. Às vezes eu acho que eu acho que eu sou meio egoísta com esse tipo de coisa. E eu não... Eu participo o mínimo possível, sempre que eu posso. E até por eu não sei se é tipo um egoísmo meu ou que eu não gosto de participar
dessas paradas. Tipo assim, as pessoas vêm até mim, eu ouço e eu faço igual o Toby. Eu coloco na minha gaveta e vou embora. A não ser que eu realmente conheça as duas partes e que eu realmente consiga enxergar que eu falar alguma coisa pode resolver, como foi o caso dos meus amigos. Mas, em grande maioria das vezes, eu não conheço as duas partes, eu não gosto de tomar É que eu acho que no seu caso, me permita pressupor alguma coisa a teu respeito. Eu acho que a tua situação familiar é tão maluca e tão repleta desse tipo de situação. Vocês não sabem, mas eu convivo com alguma frequência com o Vitor e com a família dele. E as histórias da família do Vitor, assim, a gente, esse programa inteiro podia ser... Tudo que a gente falou, a gente podia substituir por alguma história da família do Vitor. Porque, desculpa, Vitor, tô expondo tua família. Tudo bem. Aí eu tô sendo mensageiro. De Trindades. Keep na poeta Trindades. E eu acho que eu percebo que você é mais vacinado com esse tipo de coisa, porque... E, gente, não é que a gente é mexeriqueira nem nada, é porque essas coisas na família do Vitor acontecem em voz alta, independente de quem tá na casa deles. Sim, gente, tem situações muito malucas, tipo de guerras passivo-agressivas constantes e que, tipo assim, ninguém resolve. E aí, tipo, um fica tipo, de leve trás e as brigas nunca se resolvem. E aí, quando você vai falar pra pessoa que, tipo, mano, e que tal você ir até ela e falar isso que você tá me falando? Sempre acaba em merda. E aí, o que acontece? Eu já tô desde pequeno, porque isso acontece muito com meus pais, com minha mãe, com minhas tias. Então, tipo, sempre acontece isso de eu virar, mas você já não falou isso pra ela? Aí, começam a falar um monte de merda, que não sei o que você tá errado. Ah, tá bom, então deixa quieto, fala nada não. E as pessoas são detalhistas. Uma vez a gente tava na casa do nosso digníssimo favorito e a mãe dele estava aos berros no celular. E o que acontece? Era tanta vontade de passar aquela informação adiante porque ela estava relatando a história com detalhes aos berros, a ponto de falar, mas a tua mãe não respira? Olha o tamanho dessa frase. Que diafragma forte. Que dicção, na real, porque... Não, isso a gente é muito bom. Nós Trindades falamos muito bem, muito rápido. Ela tá contando uma história complexa com esse nível de emoção aos berros. A gente já tá inteirado. Eu posso opinar a respeito, inclusive? Eu fui chamado pra... Eu pensei que eu vinha no churrasco, não pra ser júri. Exatamente. É muito difícil, né, gente? E na família dela, elas puxam pra falar, pra pedir tua opinião também, que já aconteceu muito. Me matar, me pedir opinião em qualquer situação, assim, mesmo que seja amigo meu. Quando vem pedir opinião nessas coisas, tipo, de treta, eu fico assim... Essa é a omissão do bem. Essa é a hora que você vira e fala. Só que aí você não tem que ser omisso totalmente. Você tem que vir e falar... Sabe uma coisa? Eu prefiro não... Não, mas aí não é omissão, Sabe aí coisa? realmente é um posicionamento. É que eu e uns primos meus, a gente criou um campo de defesa. Porque a gente tem algumas opiniões meio ácidas contra algumas coisas que os nossos parentes falam. E aí, certamente, eu vou computar um episódio. A gente vai falar do menino do... Talvez, não, do almoço que o Caio tiltou. Eu acho que nem precisa desse. Você pode falar do teu primo do interior que tá arroaçando o curso. Ah! Essa é uma puta história de mensageiro. Verdade! Essa é uma história que envolve uns 10 mensageiros, 10 mensageiros, então. Tem o meu primo, digníssimo Caio. E aí o que acontece? Presta atenção nessa história maluca. Essa história eu acho que ela tava no dia que... Não, enfim, você não tava. A gente tava na casa do Ricardo quando você trouxe. Então, essa história é muito boa, gente. Vamos lá, vou contar. É assim, eu tenho um primo que, assim, desde pequeno, ele era criança viada. Todo mundo sabia que ele era. Todo mundo. Todo mundo, sabe? Não tem, tipo assim, até se ele crescer, se descobrisse, etc. Ninguém tinha. A gente, assim, tipo assim, da nossa geração não tinha problema com isso. Mas pros nossos maiores pais mais velhos, isso era um problema, etc. Então o moleque cresceu com a cabeça um pouquinho pressionada de que ele não podia. Então, descobriu-se de uma forma muito indireta que esse rapazinho, além dele ser uma pessoa dentro do armário, ele era um grande deflorador de outros rapazes, só que no interior de São Paulo. Mas como que descobriu-se? Como descobriu-se? Tipo assim, ele fazer isso, tudo bem, não tem problema. O problema é ele vir na família e ficar pagando de machão e etc. E aí chega um terceiro, de que a gente não conhece, pelo Instagram do meu outro primo, e conta, olha, eu acho que você conhece fulano, este meu primo, e é o seguinte, não sei se você tá sabendo, mas ele vem aqui pra cidade X e faz isso e aquilo. E aí... E tá pegando o meu marido. E aí, tipo, aí meu primo pega aquela informação e ele olha assim... Pro Caio, o maluco foi procurar o Caio. E aí meu primo falou assim... Eu tava nesse dia. O que ele quer que eu faça?
Honestamente, você quer que eu vou lá e vou dar... Você tá esperando que eu vou lá, vou brigar com alguém? Vou jogar isso no jornal? Eu vou brigar com o meu primo? Gente, eu não tenho nada a ver com isso. O Caio podia ter respondido. Guarda tuas éguas que meu cavalo tá solto. Mas, gente, a situação foi exatamente essa. Foi terrível, cara. Porque, tipo... É esse tipo de situação que nós Trindades lidamos. Vocês percebem? Um terceiro, lá dessa cidade do interior, que, sei lá, foi corno aparentemente, né? A gente não sabe, se sentiu na obrigação de procurar um parente do outro pra denunciar, porque ele achou que o Vitor e o Caio, eles que iam pesar em cima do... Que nós íamos, sei lá, o braço da justiça. Ia resolver a treta toda. E o Caio fez o que qualquer pessoa civilizada faria. Sim, você quer que eu faça o quê? Então, você quer que eu faça o quê? Vai lá e fala com ele, pô. Troca de marido. Longe de mim julgar a relação das pessoas, mas a gente não tem nada a ver com isso. E aí fica, né, gente? Por que a gente não encara logo a treta que a gente tem que encarar? A gente fica achando caminhos. Eu tava no trabalho essa semana e aí eu recebi um pedido lá que era meio doido. E eu me dei conta. Eu falei assim, gente, essa pessoa, se tiver 3 estradas retas pro lugar onde ela quer chegar e um labirinto, ela vai escolher o labirinto. Que é mais emocionante. Não, pra ela não chegar em lugar nenhum. O objetivo Porque da pessoa... ela não quer chegar. Na verdade, ela só quer que o máximo de pessoas possíveis esteja lá disposto a pegar na mão e levar. Tipo, não quer ir sozinha. Ela só quer contar que ela teve uma jornada. E aí é mais fácil, tipo, as pessoas virem te ajudar quando você tá encrencado, no labirinto, perdido, do que quando você tá num caminho simples. Que eventualmente vai ter problemas de percurso. Tem percalços, porque todo caminho tem, mas tipo assim... Às vezes a gente escolhe, sabe, o caminho mais difícil. A gente escolhe transformar numa epopeia um negócio que era pra ser simples. É porque a nossa vida, a gente tá tendo que escolher o tempo inteiro entre o fácil, o errado e o difícil certo. E é essa escolha que pega. Mas sempre assim, né? O fácil... O errado é sempre mais fácil. É isso que eu ia falar. Nem sempre o fácil é errado. Ou o errado é mais fácil. Tipo, eu acho que por mais que seja um peso, um trauma, é um peso que a gente coloca, essa coisa de não querer falar diretamente com a pessoa. Não é mais fácil você botar outra pessoa no meio pra resolver. Não, isso entra naquela questão de romantizar o esforço. Tipo, pô, precisa ter sido difícil pra ter sido da hora? E nessa hora eu pergunto pra vocês, se a gente for agora à luz dessa doideira toda que a gente tá... Nem sei mais do que a gente tá falando. Que a gente tá falando de tanta coisa. Não sei se eu dou na cara dela ou bato em você. O que tem que fazer na música da Nayara Azevedo? Tô tentando lembrar. Ela chegou no quarto. Chegou no hotel e encontrou os dois. Ah, bate nele, né? Então, a Nayara Azevedo é assim, seja mais resolutiva, Nayara, porque a culpa não é da mulher, não. Tipo assim, a mulher não tá... Quer dizer, eu já falei sobre isso aqui também. A gente tá solteira, aí um cara tá em cima da gente. Se o cara tem mulher, não sei. Aí, beleza. Agora, se eu sei que ele é casado, escolho sair com ele, eu mereço apanhar também da mulher dele, não só ele. Então... Porque tudo bem, o compromisso é dele, mas, pô... Nayara, sabendo que existe esse relacionamento fechado, né? Eu tô me metendo ali, não, mas eu tô solteira, é problema dele. Não é problema dele, eu tenho que ter empatia com a pessoa que tá do outro lado. Não tá sabendo. Eu não gostaria que fizessem isso comigo. Nayara Azevedo, precisamos de mais detalhes da história, não conseguimos opinar. Não. Eu defendo que, tipo, é o cara que tem que apanhar. Em primeiro lugar, sempre a pessoa que tá traindo, mas, de fato, às vezes, falta caráter também na terceira pessoa. Mas de repente a mulher era safada, a gente não tá sabendo, por isso que eu tô pedindo mais detalhes. Isso que eu tô falando. Bate nos dois, não precisa escolher um. Eu acho muito... Porrada democrática. Todo mundo apanha. Eu acho muito, tipo, não, porque eu sou mulher independente, eu não tenho nada a ver com o relacionamento de ninguém, quem é comprometido é ele, então eu posso... Não, senhora, querida, não vem com essa, não. Tá? Caráter todo mundo tem, ou seria bom se tivesse, e considerar, ter empatia pelos outros é, tipo, o mínimo, é o básico. Não vou nem falar sororidade, porque as pessoas já acham que você tá forçando o feminismo. Não é sororidade, não é empatia, não querer que façam comigo, não querer fazer com os outros o que eu não gostaria que fizessem comigo, sabe? Já ouvi mamãe falar isso desde cedo. Enfim, gente, eu acho que por essa semana, nosso conselho é
tente não ser mediador, sabe? Tente não ficar se metendo no problema dos outros e tentando resolver o dos outros, porque a gente mal consegue resolver o nosso. Exatamente. Quando isso bater na sua porta, quando as pessoas chegarem querendo que você medir, você faça exatamente isso. Pergunta, o que você quer que eu faça com isso que você está me dizendo? Ou O que você espera que eu faça? Ou olha para o seu interior, admire a sua vida, pondere, debruce-se sobre a sua vida e pensa, tá faltando problema para eu puxar um que não é meu? Exatamente. Eu tô tão bem assim, eu tô tão no ócio de problema, minha vida tá ótima. Lembra que as pessoas, elas não têm controle sobre essa sensação de reagir a quem mandou a notícia. Então, você vai chegar lá falando assim, olha, o seu computador pifou. A pessoa vai ficar com raiva do computador? Vai ficar com raiva de quem quebrou? Não, vai ficar com raiva de você que contou que o negócio pifou. Vai ser você que vai ouvir a história, o discurso todo. Então, assim... Pense nisso. Tenha amor ao seu ouvido que não é pinico. Tenha amor à sua alma que não merece apanhar. Eu vou fornecer pra vocês lá no grupo uma imagem muito boa que eu uso constantemente. Então eu já usei muitas vezes, que é do Kermit, que é o sapo caco lá dos Muppets. Que ele sentado numa mesa de escritório com as mãozinhas assim, com aquela cara de... Ok, o que você quer que eu faça? É só isso. Todas as vezes que me acontece isso, eu mando essa imagem. Tá? Agora, o que você quer que eu faça? Se você... tá em desabafar com um amigo, alguém, e você só quer desabafar, você não quer uma opinião, eu acho legal às vezes você avisar. Pontua também que você não quer que alguém racionalize. A Ariane faz isso direto comigo. Vou falar, não quero que você racionalize, só escuto e a gente tá ótimo. Agora, se você pede uma opinião, você tem que estar preparado para ver, às vezes, uma coisa que você não quer. Não vai ficar bravo com a pessoa porque ela não concordou com você. Vai ficar que nem o nosso amigo ali que fica melindrado dia sim, dia não, porque... A gente não concorda. Na verdade, pode ficar bravo, né? Mas você tem que entender que você já entrou nessa pronto para receber algo que ia te irritar. Foi isso. Eu tô tentando lembrar. Tinha mais alguma situação que eu ia contar, mas agora eu esqueci. Era importante que ia pontuar para as pessoas evitarem. Mas assim, a grande questão é fuja de treta. A gente um dia vai falar só de motoboy de treta. A gente só pincelou hoje pra diferenciar mesmo, porque eu acho que ele merece um programa só pra ele, o famoso motoboy de treta. E a gente não falou... por que a gente tem que manter os motoboys de treta longe da gente? E a gente não falou, porque isso também é praticamente pauta de um programa inteiro, de como às vezes o motoboy de treta ou o mensageiro, ele tá no círculo familiar bem próximo e normalmente tentando ajudar. E normalmente fazendo merda tentando ajudar. Entendeu? Assim, seja aquele conselho que, sei lá, a tua mãe e teu pai juram que vai ser o super conselho da tua vida e te deixa na merda pra cacete, porque não soube falar, sei lá, tem 1000 situações. Que um dia a gente vai tomar coragem de fazer. Temos indicações. A gente pode começar com a segunda temporada do Dark. Que caralho, puta que pariu, mano. A primeira temporada termina e você fala, nossa, mas abriram muito o leque. A segunda temporada eles arrombam o leque. Cara, eles quebraram o leque que eles abriram. Bom demais e criou um conflito no meu universo de relacionamentos platônicos, porque eu tava traindo o Lewis Hoffman com o Moritz James. Então, foi bem tenso. Vitor. Bom, eu tenho algumas indicações, eu vou queimar várias munições de uma vez, porque são muito legais. A minha indicação, número 1, é a série Chernobyl, que eu terminei de assistir hoje. Ela é uma série excelente, porque ela é bem curtinha, elas são 5 episódios, mas é uma série que te dá uma puta aula de história, que vai te contextualizar de muitos conflitos geopolíticos na União Soviética. Ela te dá uma aula de física e uma aula de química. E como é importante você respeitar a classe científica de qualquer nação. Então, eu já tinha um conhecimento prévio sobre Chernobyl, porque eu tomei um esporro na escola, porque eu achava que era um nome muito engraçadinho, numa aula de física. Aí eu fiz uma piada e o professor, você não sabe o que é Chernobyl? Não, então você vai fazer um trabalho sobre Chernobyl. Eu tive que fazer. Aí eu já tava meio brifado do que vinha. Mas a série é muito boa, cara. É muito... Vitor. Mudaram as estações. Mas então, a série é muito legal porque tipo, ela te dá um drama muito visual do qual foi a dificuldade daquelas pessoas na época de conseguir contornar uma situação feita de fruto de pura irresponsabilidade. E é isso. Chernobyl é a série pra vocês assistirem. A minha indicação número 2 é Aladdin. Eu assisti Aladdin recentemente, no caso ontem, e, cara, é muito legal. Eu indiquei Aladdin semana passada. Indicou? Eu não lembro. Não? Não lembro. Não sei.
Mas enfim. E o Toy Story, né? Muito obrigado! Eu nem terminei de falar. Mas então, cara, Aladdin é muito legal porque foi um dos filmes que eu saí feliz de ter assistido. Eu estava chorando de alegria porque é um filme muito legal. E é isso. E a outra é Toy Story. Porque Toy Story 4 é um outro filme fantástico, que dá manda uma mensagem muito importante de uma forma muito sutil e que as pessoas precisam ouvir. Que, tipo, uma hora a jornada acaba e você precisa de uma nova jornada. Você não precisa insistir nela, ficar se enganando que ela acabou. É engraçado que essa foi a mensagem do 3 também. Não, mas eu acho que dessa vez eles acertaram. Tipo assim, ó, é isso. Assim, a gente não vai dar spoiler, mas eu tava comentando com o Victor que ver com crianças na sala, eu acho que meio que é uma experiência bacana pro filme, porque ele é um filme tanto sobre conflito geracional também, e você ter acesso a... Assim, você adulto, com quase 30 anos, vendo aquele filme com criança, e você testemunhando, assim, duas experiências cinematográficas diferentes, e você percebe que é uma mensagem muito ampla do filme, é muito foda. Sim. Ari. Eu não sei. Agora também já tô muito confusa sobre as coisas que eu indiquei e não indiquei. Porque eu tinha certeza que sim, agora já não tenho mais tanta certeza que não. Mas enfim. Como Vender Drogas Online Rápido. É uma série da Netflix. Alemã. É bem divertidinha, assim, pra você passar o tempo. É jovem, é engraçada. É a história do nerdão que é apaixonado, que não consegue superar a garota. Então... é sempre muito bom ver homens sofrendo, porque, tipo, a gente vê que é bem assim, é bem escroto mesmo, e é isso. E a minha outra indicação, eu já indiquei aqui essa série, chama The Good Fight, é um spin-off de The Good Wife, e a terceira temporada já está disponível na Amazon Prime, eu acho que vocês têm que ver, porque é muito foda, cara. Eu amo cada vez mais. Essa semana é isso. Eu acho que eu vou endossar o coro do Aladdin, porque se eu não falei, agora eu tenho que falar também. Foi, uma das melhores coisas que eu fiz na semana passada foi ver Aladdin com os meus pais, com a minha irmã. Foi, tipo, muito bom, muito emocionante. Eu sentei na primeira fila, porque a sala estava lotada. E ainda assim, a experiência foi incrível. Tipo, você falou, valeu toda a enxaqueca, tipo, valeu tudo, foi muito bom. E as pessoas precisam ver, gente. Assistam que é pra eles fazerem mais. A gente quer que eles façam Hércules, a gente quer que eles façam... É muito legal, porque ele é um filme muito colorido. Ele, apesar de todo o drama do Aladdin, ele é muito feliz. Tipo assim, a proposta é muito feliz. O conjunto da obra é muito alegre. Tipo, você vê tudo aquilo acontecendo. E, sei lá... Disney, né? Bem Disney. E aí, tipo, eu lembro... Tipo, eu via as cenas que foram feitas em 82, quando eu tinha pequeno, eu assistia aquilo e eles 92. reproduziam. 92. Eu falei 82, desculpa. E ver aquilo tudo acontecendo de uma outra... sendo recontado de uma forma muito mais alegre e muito mais bacana, usando a mesma energia que tinha na animação. Eu falei, não, cara, é muito bom. É isso aí. Você tem que assistir. Will Smith tudo, né? Rainha, o resto nadinha. E a dublagem tá perfeita. Glória Groove. É isso, gente. Até semana que vem. Obrigada por nos ouvirem até aqui. Estamos nas redes sociais, não se esqueçam. Um beijo. Tchau. Tchau.